bem? Estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje eu estou de barba feita e de cabelo cortado para falarmos sobre um tema que eu acho muito interessante. É interessante quando a gente olha, por exemplo, para o texto de Lucas e de Mateus, quando os evangelistas escrevem acerca da chegada de Jesus Cristo. Nós vemos, por exemplo, Simeão e Ana, já idosos, os dois, vendo Jesus sendo levado ao templo, e eles, plenos, cheios, convictos de que estavam diante da esperança, da redenção de Israel. Eles falam com Deus: tá bom, agora meu tempo já chegou, eu já vi o que eu precisava ver, a promessa da esperança materializada, concreta, na minha frente. O menino Jesus estava ali. Aquilo que era a promessa desde o Éden, daquele que viria e pisaria a cabeça da serpente, estava ali, diante deles. O Messias, ainda como menino, com dias de vida, mas o menino. Os próprios anjos em Lucas falam de forma exuberante, exaltando, louvando a chegada de Jesus, o Evangelho, a boa nova, aquele que era a confirmação da graça de Deus diante de uma humanidade perdida. Eu lembro ainda de outros textos, quando vemos em Lucas, quando Jesus está diante dos discípulos e que diante dos discípulos ele fala e todos caem no barco. Perdão. Lembro ainda de Jesus no Getsêmani, naquilo que estava sendo relatado pelo Evangelho de João, que quando foram quando foram prender Jesus, Jesus responde, fala, sou eu, e eles caem simplesmente pelo poder da sua palavra. Eles vão para prendê-lo e pergunta, quem é ele? E ele diz, sou eu. E ao responder isso, eles caem no chão, não resistem ao poder de Deus. Colossenses diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele, que todas as coisas subsistem nele. Em cada um dessas narrativas, desses relatos, nós vemos a glória majestosa de Cristo Jesus. Vemos o poder manifestado de Deus na pessoa do Filho Cristo Jesus. Quando vemos em Apocalipse 5, depois da descrição do Pai no trono em Apocalipse 4, vemos então a introdução da figura do Filho Cristo Jesus, aquele que é como o Cordeiro de Deus. E vemos ali todos aqueles seres celestiais, todos os seres viventes, a igreja de Cristo reunida diante dele, adorando, louvando, bendizendo, o único que era capaz de tomar o livro e abrir os seus selos. O Todo-Poderoso Deus, manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Apocalipse 5 fala de forma esplendorosa a respeito da majestade de Cristo. E também o Salmo 24, que fala acerca da entronização. Quem pode se chegar ao Monte Santo? Somente aquele que é limpo de coração e puro de coração e limpo em suas mãos. Quem é como este, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos? É Ele o Rei da Glória, limpo de coração e puro de mãos. Eu não sei se eu inverti a ordem, mas é essa a ideia, né? Puro e limpo de coração e de mãos. E tudo isso que fala a respeito da majestade, do poder, da maravilhosa graça, exuberância de Cristo Jesus, em todos esses textos, eles encontram um contraponto quando no ato ou no processo da crucificação, Jesus é cuspido, Jesus é esbofeteado, debocham, escarnecem, colocam uma roupa nele para ridicularizá-lo, colocam uma placa sobre a cruz no madeiro onde ele ia
ser crucificado, com um tom de ironia, embora refletisse a verdade, porque ele não é somente o rei dos judeus, ele é o rei da glória. Colocam ainda dentro do mesmo ambiente de escárnio uma coroa de espinho. E tudo isso é um contraste muito profundo entre aquilo que Jesus Cristo é e como nós o tratamos. Aquilo que Jesus Cristo é e comunica que é, e como nós nos relacionamos com Ele. Não o reverenciamos. E o texto que eu quero ler com vocês é mais um destes textos. Em Lucas, no capítulo 16, Jesus estava ensinando sobre a necessidade de não termos dois senhores, de sermos nesta terra, adorarmos as riquezas deste mundo e a Deus, de sermos bons mordomos e não sermos avarentos. E diante de toda essa fala, o texto diz assim: os fariseus, capítulo 16, versículo 14, os fariseus que eram avarentos ouviam isto e o ridicularizavam, debochavam dele. Numa expressão mais comum no Rio de Janeiro, zoavam com a cara de Jesus. Um deboche, um escárnio. O problema é que nós fomos feitos para adorar a Deus. E que Deus se manifestou de forma corpórea diante de Cristo. Isaías, diante desse mesmo Deus, o mesmo Deus, ele falou: ai de mim, porque eu sou um homem impuro e habito igualmente entre homens como eu, impuros. Ai de mim, tem misericórdia. E se prostrou, temendo, apavorado, diante da majestade e do poder de Deus. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, a promessa cumprida, o Messias que se aguardava. E o que nós fizemos foi debochar, escarnecer, zombar, duvidar, ridicularizar. E talvez você pense: mas não, Hilton, eu não fiz isso. Mas eu acho que de alguma forma nós fazemos quando não o reverenciamos como nosso Deus, quando não o obedecemos como nosso Deus, quando a gente desconsidera a lei de Deus e esquecemos que o fim da lei é Cristo, quando, assim como ele falava em Lucas 16, somos senhores, reis do nosso próprio reino e abdicamos do governo de Cristo em nossa vida. Zombamos dele, sim. Escarnecemos ele, sim, quando preferimos o pecado. Quando mesmo ensinados, advertidos, admoestados, preferimos conduzir a nossa vida segundo o nosso querer. Eu acho que nós continuamos ridicularizando a Jesus Cristo, quando fazemos pouco caso do seu sacrifício vicário, do seu sangue derramado na cruz do Calvário e do amor que ele tem nos ofertado. Nos ofertou de forma sublime e cabal, livrando-nos da condenação do pecado, mas todos os dias, quando ele tem estendido a mão e nos ofertado do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça. Continuamos ridicularizando, esbofeteando, enviando ele para a cruz. De Deus não se zomba. Nós não deveríamos tratar o senhorio de Cristo desta forma. Que este vídeo te faça refletir e que você possa entender que você foi salvo pelo sacrifício do Cordeiro para viver reconhecendo que Ele é o teu Deus, o seu Senhor, aquele que te resgatou com a sua própria vida, para que agora você não viva mais como você quer, e nem da forma como você vivia antes, mas viva cada dia para o louvor da glória dele. Que este vídeo possa nos fazer pensar
se de alguma forma, com a nossa conduta, não continuamos ridicularizando, ou melhor, tentando ridicularizar, diminuir aquele que é o próprio Deus. Pense nisso e até o próximo Porções do Evangelho.